Olá, então, hoje eu vou falar sobre a música brasileira, especificamente sobre a música negra no Brasil, e como as pessoas usam a música como uma forma de resistência contra o governo, contra suas situações específicas no país do Brasil. Então, eu decidi de ler dois diferentes artigos que falam sobre a situação de música negra no Brasil, mas também sobre a Dia de Consciência Negra, que é algo muito importante no Brasil e é algo que comemora a situação afro-brasileira e a inserção do negro na sociedade brasileira. E também fala sobre a pobreza, fala sobre o racismo, fala sobre a discriminação e também como o governo trata os afro-brasileiros. Então, o primeiro artículo foi de o sítio chamado Música Negra, confira algumas reservações no mundo, e basicamente está falando sobre diferentes artistas que são negros e que são muito populares no Brasil. Então, também comemora a Dia de Consciência Negra, que já falei que é algo muito importante para os afro-brasileiros no Brasil. E basicamente fala sobre como os cantores afro-brasileiros estão ensinando que eles são importantes para a música e para a cultura brasileira e como eles usam a música como uma forma de resistência e como eles usam a música como uma maneira de falar sobre suas experiências no país e também, além disso, também falando sobre a pobreza, como eu falei, como eu já tenho tido falado, que a pobreza, que a discriminação, que a maneira de que o governo os trata, basicamente. Mas também tem falar sobre diferentes artistas, então, por exemplo, está falando sobre a quebrada queer, que são jovens de São Paulo, homossexuais, que é o primeiro grupo afro-brasileiro homossexuais que tem tido muita popularidade no Brasil e que também está falando sobre a pobreza, sobre os diferentes tipos de problemas que os afro-brasileiros têm na sociedade. E o próximo é Nara Couto, que também está falando sobre as mesmas coisas, as mesmas situações, os mesmos problemas. E também Melvin Santana, que é o mesmo, está falando sobre as mesmas coisas, está falando sobre a situação nas favelas, que é uma situação muito difícil para eles. E também Carol Canto, que é uma pessoa que eu não conhecia, mas acho que a música é muito importante. Então, o próximo artigo que eu escolhi foi Música Negra Brasileira, ganha tributo no Caixa Cultural. Então, em tempo recente, tem tido muitas pessoas afro-brasileiras que estão se ficando mais popular no Brasil, especialmente em diferentes gêneros, como funk, como hip hop, como pop e também como o normal, que é samba, que é jazz, que é soul. Então, a popularidade de afro-brasileiros nas músicas está se subindo. Mas eu penso que é importante falar que essas músicas têm ritmos e sal de origens africanas. Então, quando uma pessoa está falando sobre essas músicas, está falando sobre coisas que são originalmente da cultura africana. Então, por isso eu acho por isso eu penso que a música afro-brasileira e a música negra no Brasil é algo importante, somente porque eles têm tido uma história de ser oprimidos pelo governo e pela colonização, pela toda a história, tem tido uma história muito triste de opressão. Então, a maneira de usar a música como uma maneira de resistência é algo muito importante e algo que uma pessoa como eu, que eu não sou negro, que eu não entendo a situação, eu posso ouvir
e entender um pouquinho mais sobre o que as pessoas sentem e o que as pessoas, o que aconteceu nas situações das pessoas. Então, por isso eu penso que a música é tão importante, porque pode ensinar a diferentes pessoas o que aconteceu e como se sente ser parte basicamente é um movimento de pessoas cantando e descrevendo suas experiências para o resto do mundo, especialmente para pessoas que não moram no Brasil e que não entendem a situação de afro-brasileiros no Brasil. É importante poder ouvir, poder entender e poder falar sobre a situação deles, porque ainda não tem igualdade, basicamente ainda não é igualdade, não tem iguais direitos, não tem acessibilidade a diferentes coisas como o resto do Brasil. Então, a maneira de usar a música como falar sobre isso é importante. Então, obrigado demais por ver meu vídeo.